Olá! Estamos começando mais um programa Tendência em Mercado, um programa do Centro Universitário Internacional Uninter. E hoje o tema é interculturalidade e eu sou a professora Vanderleia, coordenadora dos cursos de secretariado. E para falarmos sobre esse assunto tão importante, principalmente para a área secretarial, estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a professora Marcela Brito. Deixa eu apresentar para vocês quem é a professora Marcela. Marcela Brito é secretária executiva trilingue com 8 anos de carreira dedicados à área secretarial. Especialista em gestão de negócios pela FATEC Internacional, hoje Centro Universitário Uninter. Marcela também é tradutora autorizada do escritor argentino Cláudio Agüero. Secretária executiva na Embrapa. Professora das faculdades UPS e Unip de Brasília. Marcela também é blogueira, consultora de carreira, com experiência em treinamentos na área de atendimento ao cliente, secretariado executivo, marketing pessoal e liderança. Marcela também é autora do livro Secretariado Intercultural: Como auxiliar empresas e profissionais em negócios no exterior. Marcela, seja muito bem-vinda! Olá, professora, muito obrigada. Obrigada pelo acolhimento. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho trabalhado e, claro, contribuir um pouquinho mais também para o desenvolvimento do curso da Uninter. Nós é que agradecemos, né? A aproximação com a professora Marcela se deu justamente pela temática, né, professora? Interculturalidade. E quando nós falamos que hoje realmente não existem distâncias, está aqui a prova disso, né? Todos vocês sabem, né? Quem não sabe ainda não conhece o Centro Universitário Uninter, a nossa sede é em Curitiba, então nós estamos aqui em Curitiba, a professora Marcela é de Brasília, né? E por conta da afinidade com o tema e da área secretarial, nos chamou muito a atenção o livro que foi lançado pela professora e ela gentilmente aceitou o convite para estar aqui. Então não tem distância mais, né, professora? Não existe mais distância com a interculturalidade, com a globalização e com todas as possibilidades que a internet oferece para a gente hoje. Então é bem mais fácil, bem mais prático. Que bom, que bom. Então, professora, conta pra gente um pouquinho quando foi que surgiu a ideia de escrever sobre interculturalidade? Eu gosto muito de falar sobre essa história da interculturalidade porque a minha própria história ela remete ao tema do livro. Eu sou natural da cidade de Resende, que fica no sul do estado do Rio de Janeiro, e em 2004 eu tive a grata oportunidade de cursar a graduação em outro estado, a convite dos meus avós maternos. A família do meu pai é do estado do Rio e a família da minha mãe é do estado do Pará. Então eu morei 8 anos no Pará, onde eu me graduei em secretariado executivo trilingue e, curiosamente, também cursei 2 anos de comunicação social. Mas a paixão pelo secretariado brotou, falou mais alto, e com essa minha experiência de permear em ambientes culturais diferentes, eu me apaixonei por essa diversidade e pelas infinitas possibilidades que esse tema nos dá. Então eu resolvi fazer o trabalho de conclusão de curso baseado nesse tema, mais voltado para a consultoria intercultural como uma proposta de atuação para o profissional de secretariado, e em seguida amadurecer a ideia também para desenvolver o livro. Entendi. Então, na verdade, começou lá no finalzinho da graduação, já com Sim, o trabalho de conclusão com o TCC. de curso e com a sua história também de vida, né, professora? Conta um pouquinho pra gente. Você não é de Belém, né? Eu não sou de Belém, né? Tenho metade do DNA paraense, mas a família da minha mãe é de Belém. Minha mãe já mora há mais de 30 anos no estado do Rio de Janeiro e conheceu meu pai numa viagem, num passeio com uma prima, e então acabou ficando por lá, nunca mais voltou para Belém. E a família paterna toda é de Resende, é onde eu nasci, minha cidade natal. E é uma satisfação muito grande porque eu sempre tive contato com as duas culturas desde muito cedo, porque eu recebia visita de tios, avós desde pequena e tive a oportunidade também de criança já passear em Belém. Então eu sempre tive esse contato com a culinária, com o sotaque, com as expressões, com as gírias. Então foi bem interessante esse meu crescimento e sempre apaixonada pelo que é diverso, pelo que é diferente, sempre enxergando que o que é diferente realmente nos dá possibilidade de crescimento e hoje, mais do que nunca, de ter uma profissão e uma carreira bem-sucedida num mundo que demanda cada vez mais pelas pessoas que têm habilidade em lidar com aquele que é exatamente diferente de você. Bacana. Professora, você comenta essa diferença que você sentiu quando
saiu do Rio de Janeiro, ia para Belém visitar sua avó, depois morar. Então, muitas vezes quando nós falamos sobre cultura, sobre interculturalidade, nós pensamos o exterior, né? Pensamos outros países. Mas na verdade não é bem isso, né? Não. A interculturalidade, especialmente falando de Brasil, ela está totalmente presente na nossa realidade, né? Na nossa nação. O Brasil é um país extremamente multicultural. Então, de norte a sul, você tem aí uma infinidade de influências culturais e de países, né? Diferentes, países da Ásia, países da Europa. Então, realmente, nós temos um país muito rico e muito diverso. Infelizmente, muitas vezes nós não sabemos lidar com essas diferenças e isso dificulta todo o processo de amadurecimento profissional e nas nossas relações pessoais, quando nós não entendemos as limitações das outras pessoas. Então, estudar o Brasil, primeiramente, é um privilégio porque é onde a gente mais aprende, é onde a gente mais capta recursos, né, e base científica e teórica técnica para a gente poder desenvolver um trabalho como esse. E falando sobre o impacto também que eu sofri das diferenças, né, na mudança, quando eu saí do Rio, assim, a gente sempre acha que não tem preconceito, né, e brasileiro gosta de dizer, não, eu não sou preconceituoso. Mas eu era uma dessas pessoas que achava também que não tinha nenhum preconceito. E eu gosto de contar isso porque eu acho que é um processo de evolução, até mesmo em relação a valores, né, que a gente passa quando vai morar num estado diferente. E quando eu me mudei para o Pará, eu tive um impacto muito grande, primeiramente pela diferença do clima, que é um clima quente, úmido, tropical, então não existe estações do ano definidas, você tem o tempo todo um clima muito úmido, né? Chove muito, muito quente, e aquilo às vezes me dava uma angústia, porque a minha cidade é mais fria, e um clima um pouco mais seco. Então, realmente foi muita diferença, né? Sofrida no primeiro momento. E eu tive uma resistência muito grande em me abrir para aquela cultura nova. Então, eu demorei a fazer amizades, por muitos meses eu queria voltar para o meu estado, eu fiquei resistente. É mesmo? Tanto que quando eu fui em 2004, na verdade, foi para cursar o último ano do ensino médio. E foi uma experiência ruim, eu ficava muito triste, eu sentia saudades da minha família, dos meus pais, e eu deixei de aproveitar muitas coisas, né, de me abrir naquele primeiro ano para muitas oportunidades, simplesmente pela resistência e pelo preconceito, de realmente achar que o Pará era um estado inferior em relação ao Rio de Janeiro, que o meu estado era melhor, que no meu estado eu teria mais possibilidades. E, ironicamente, o Pará foi o estado onde eu me destaquei profissionalmente, onde eu agreguei valores novos, onde eu fiz amigos que realmente me ajudaram nesse engajamento com a profissão de secretariado executivo. E foi onde eu descobri, né, a minha paixão pelo próprio secretariado. Foi onde eu pude protagonizar todas as ações de levantar a bandeira e de ser uma das embaixadoras da profissão por lá. E eu creio que isso realmente me provou o quanto, quando a gente abre o coração, abre os olhos e se preocupa em ver o outro como nós gostaríamos que o outro também nos visse, facilita esse processo de relacionamento e de desenvolvimento profissional mesmo. Que bacana, Marcela. E você chegou agora num ponto que é claro que eu também adoro e participo muito, que é o secretariado. E olha que privilégio nosso, nós estamos aí no ano de comemoração dos 30 anos, né, professora, de regulamentação da profissão. E eu fico muito feliz de poder estar aqui ao lado de uma pessoa que levanta a bandeira, que defende os interesses da profissão, que a gente sabe que, como em qualquer outra área, também tem os seus desafios, né? Estamos no momento aí também de mudanças no perfil profissional, de mudanças na formação desse secretário, dessa secretária executiva, que nós gostamos de chamar de profissionais, né, de secretariado. Então é uma alegria, né, termos pessoas que realmente entendem a importância dessa profissão tão presente aí em praticamente todas as empresas. Agora me conta então, professora, como é que você fez esse casamento aí, ou melhor, como é que surgiu o interesse em pesquisar sobre interculturalidade e o secretariado, que na verdade seu livro é Secretariado Intercultural, né? Exatamente. Bom, eu quando comecei a pensar em interculturalidade aplicada ao secretariado, eu parti de dois interesses muito simples, né, e muito básicos, primordiais para a nossa profissão. Primeiro, que é a falta de publicação na nossa área. Nós temos poucos livros, né, já temos, né, acho que em 10 anos a gente já conseguiu avançar um pouco mais. Temos um leve desenvolvimento e crescimento de autores para a área, que é muito bom, que é muito positivo. E a questão do próprio perfil do profissional de secretariado e das suas competências que
Pesquisando um pouquinho mais a fundo, eu relacionei diretamente com as competências de um profissional que atua como interculturalista, né, ou que precisa adquirir habilidade intercultural. Então, eu parti realmente das competências. O profissional de secretariado, primeiramente, é um profissional que precisa agir e ser o elemento de coesão dentro das organizações. Ele é o profissional que permeia várias áreas. Então, exatamente, esse é um privilégio de poucos profissionais dentro das empresas. E, por ser esse elemento de coesão, ele consegue captar e adquirir vários conhecimentos. E ele consegue também desenvolver a habilidade de ajudar, de auxiliar pessoas em outras áreas. E como a gente acaba desenvolvendo essa habilidade de se comunicar e de se relacionar com as pessoas dentro das empresas, eu percebi que se a gente também buscasse uma especialização na área intercultural e tentasse estudar um pouquinho mais para desenvolver a habilidade de inteligência cultural, que é realmente perceber quais são as limitações dos outros e tentar minimizar os impactos de uma mudança de país ou de estado de um colaborador dentro da empresa, seria bastante possível que isso acabasse chegando no nível de uma consultoria intercultural, de forma independente, como um consultor externo, ou dentro da própria empresa, mostrando um trabalho interessante que os gestores entendessem como um trabalho estratégico, né, e que pudessem colocar o secretário nesse patamar, nessa posição de interculturalista ou de um auxiliar no processo de internacionalização de profissionais, né, e ajudando também no sucesso dos negócios no exterior ou em outros estados. Assim, só para dar alguns exemplos mais práticos, a gente tem alguns casos, eu também gosto muito de estudar marketing, e é uma coisa que desde a faculdade a gente faz, a gente acaba estudando alguns casos, como por exemplo, existe a festa de Parintins no Amazonas, isso também foi até tema de um trabalho que eu escrevi em 2011, e, por exemplo, a Coca-Cola, que é uma empresa global, né, ninguém duvida da capacidade, sabe, do valor, né, da marca, um valor intangível de marca que a Coca-Cola possui. E a Coca, no Festival de Parintins, né, no início dos anos 2000, ela criou duas latinhas, porque lá tem a festa do boi e tem a festa do boi caprichoso, que é da cor azul, e o boi garantido, que é da cor vermelha. A Coca, por si só, tem a cor vermelha, né, como sua marca. E ela percebeu que ela não conseguia vender para o público que torcia para o boi caprichoso, que era da cor azul. E o que ela fez? No início dos anos 2000, ela criou duas latas, uma lata azul, na cor, no tom do boi caprichoso, e manteve a lata vermelha. Então aí ela conseguiu ampliar até mesmo o seu mercado, conseguiu alcançar. A partir de quê? Da sensibilidade cultural, de perceber que naquele estado do Amazonas as pessoas tinham valores, naquele momento daquele festival, daquele evento grandioso para o estado, para a cidade de Parintins, era primordial, né? Aquilo era uma questão de princípio, né? A pessoa realmente ela torcia e ela defendia, né, o seu boi como se fosse um time de futebol. Então a Coca percebeu que ela não poderia ter prejuízo, ela não podia perder aquele público. E ela não hesitou em criar também uma lata de cor azul e aí deixar, né, de manter uma identificação. Entendi. Então, que nós ouvimos bastante falar sobre inteligência emocional, né, que a professora traz para nós um conceito sobre inteligência cultural, né? Então, se eu entendi bem, até a partir desse exemplo, a questão da inteligência cultural envolve também muita empatia, né, professora? Exatamente. E assim, falando do conceito de empatia, é interessante como muitas vezes a gente vê a empatia só daquele ponto de que eu quero tratar o outro e ser tratado, né? Ou assim, quero que o outro me trate da mesma forma que eu o trataria. E essa questão do relacionamento, do comportamento, nem sempre é algo positivo, porque eu tenho um jeito peculiar de ser abordada, de gostar de ser abordado, e o outro não. Então a gente tem que começar a ver empatia de uma forma um pouquinho mais profunda, tentando entender como é que eu me projeto no outro, a partir de que momento eu me enxergo no outro em termos de fraquezas e limitações, porque eu acho que eu consigo garantir que eu humanizo mais a minha relação com o outro e o outro passa a construir uma relação de confiança comigo também. Entendi. E essa questão para o secretariado é essencial, né? Nós sabemos que entre uma das atribuições do profissional, principalmente aqueles que trabalham em empresas multinacionais, né, é cuidar dos expatriados, né?
Exatamente. E aí não pensando só nos expatriados, como você disse, né? O Brasil é grande e ao mesmo tempo está tudo pequeno, né? Ó, nós estamos aqui juntas hoje conversando e na realidade das empresas também é assim, né? Então, e o profissional sendo esse profissional elo, né? É muito importante que ele entenda, né? Essas diferenças, essa necessidade de entender o olhar do outro, né? É isso mesmo, né, professora? É isso mesmo. Inclusive, como nós somos pessoas que estamos muito próximos de forma geral da equipe de trabalho e próximos também do poder, né, dos gestores, das pessoas que tomam a decisão dentro das organizações, é muito interessante que a gente realmente consiga desenvolver esse olhar mais sensível e imparcial, porque a gente evita algumas decisões tomadas de forma equivocada, né, ou tendenciosas. Então a gente realmente precisa trabalhar com imparcialidade e ser sensível o suficiente até mesmo para acalmar as pessoas, né? A gente também acaba trabalhando muito com a questão dos conflitos internos nas empresas, pessoas que acabam entrando em conflito em áreas diferentes ou com o próprio gestor, e nós somos aquelas pessoas que têm perfil conciliador, né, um perfil pacificador. Então, eu sempre digo que nós também somos profissionais da paz. Eu acho que a gente precisa, né? Eu acho não, é certo que a gente realmente precise desenvolver um ambiente harmônico em que as pessoas se comuniquem e que as pessoas consigam enxergar nós, profissionais, como um profissional confiável. Tanto que eu creio que muitos colegas, né, com quem eu já conversei, já passaram por experiências muito parecidas com as que eu já tive. De ser até um conselheiro, de ouvir desabafos das pessoas e de muitos momentos conseguir acalmar pessoas que estavam extremamente tensas, estressadas, a ponto de falar besteiras para o chefe, para o gestor, e você conseguir realmente acalmar e tentar apaziguar uma situação que era muito tensa. Então, assim, com essa sensibilidade, com essa questão de saber comunicar da forma correta, da forma mais adequada e tendo noção também de que você não pode expor o gestor, porque nós somos também a linha de frente, né? Nós estamos ali, a gente também precisa proteger a imagem do gestor. Então, por mais que ele tenha atitudes equivocadas, algumas ações que não são mais adequadas, mas de maneira nenhuma nós podemos expô-lo. Então, eu creio que nesse meio nós somos responsáveis por realmente construir esse ambiente harmônico e apaziguador, né? Um ambiente pacífico, para que as pessoas elas consigam trabalhar de forma mais equilibrada e que elas também se sintam respeitadas. Muito bem. Nós, muitas vezes, né, no âmbito aí dos nossos cursos, imagino que a professora também, alguns alunos nos perguntam, né, professora, vocês falam muito, né, sobre a postura do profissional gestor, todas essas habilidades, essas competências de relacionamento, né, mas lá na empresa que eu trabalho não é assim não, né, eu cheguei, estou lá como recepcionista, a coisa não está funcionando do jeito que vocês nos mostraram. Eu sei que não tem uma receita, né? Mas tem um caminho, né, professora Marcela, que a gente precisa trilhar e para alcançar ou para conquistar esse momento de plena execução aí das habilidades do profissional de secretariado, né? Fala um pouquinho para a gente qual é esse caminho que o profissional tem que galgar para ser, de fato, um profissional de secretariado executivo. Eu creio que, principalmente buscando uma certa especialização, buscando conhecimentos em diversas áreas, nós somos de uma formação muito múltipla, né? Nós temos aí infinitas possibilidades de atuação, sendo secretários executivos, não deixando de ser secretários. E eu creio que a partir do momento que a gente também se abre para conhecer e se aprofundar em novas áreas do conhecimento, a gente consegue também ampliar o nosso público, né, que são as empresas, o mercado. A gente amplia o mercado e se coloca totalmente disponível para um mercado que é dinâmico e que exige um perfil também especialista em determinados momentos, mas um perfil até mesmo generalista, no sentido de que você realmente precisa compreender um pouquinho de determinadas áreas, especialmente estando como esse profissional elo, esse profissional de coesão, para que as atividades elas consigam prosseguir de forma bem sucedida na empresa. Então, sempre estudar, investir bastante em idiomas, que eu acredito que já é algo que não precisa mais ser tão falado, porque é óbvio, eu creio que seja algo bem evidente. Precisamos estudar idiomas, especialmente quem pretende atuar na área intercultural e auxiliar profissionais que são expatriados ou aqueles que são repatriados, que estão voltando.
Então é necessário estudar idiomas e num foco também não só da linguagem, né, mas do comportamento e da cultura de modo geral, experimentar novos sabores, conversar com as pessoas na rua, se decide fazer um intercâmbio, não se fechar só naquela escola, só com aquele grupo de alunos da escola que você vai estudar, mas sair às ruas, né, ir a livrarias, ir a cafés e procurar pessoas nas praças e tentar entender o cotidiano, né, a realidade e o contexto daquelas pessoas. Isso enriquece bastante a nossa experiência e permite que a gente se desenvolva na carreira de modo muito natural e muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Que delícia! Esse tema é uma delícia, é lindo, né, professora? Mas nós faremos um pequeno intervalo agora, não saiam daí, é rapidinho, nós já voltamos para continuar falando sobre interculturalidade. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o grupo Ninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com a minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo. Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o grupo Ninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é só uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Estamos de volta com o programa Tendência em Mercado, hoje com a nossa convidada, a professora Marcela Brito, falando sobre interculturalidade. Professora, você que é de Brasília, trabalha em 2 instituições de ensino com o curso de secretariado, fala um pouquinho para a gente da tua experiência lá com seus alunos. Sim, começou esse ano, no início de 2015, minha experiência com o secretariado na docência do ensino superior, que para mim também foi a realização de um outro desejo, de um outro sonho. Desde a graduação eu também desenvolvi essa paixão por ensinar, por estar com as pessoas e dividir conhecimento. E eu tive a grata oportunidade de passar em 2 processos seletivos esse ano para 2 instituições privadas em Brasília. E a experiência tem sido bastante desafiadora e muito enriquecedora. Desafiadora porque a gente encontra um perfil de aluno, né, de estudante, atualmente, que muitas vezes destoa do que um perfil nosso, né, no passado, assim, que foi mais engajado. E aí o que acontece? As pessoas, infelizmente, acabam dando muito ouvidos para aqueles estereótipos que, infelizmente, até mesmo familiares, você vai fazer secretariado, vai estudar para ser secretário. Então sempre fica parecendo uma profissão de 2ª categoria, uma profissão menos importante. E às vezes isso mexe muito com a motivação dos alunos para estudar e para desenvolver outras atividades na vida acadêmica.
E, inclusive, eu tenho batido muito na tecla. E as minhas primeiras aulas, todos assim, desde o primeiro e agora no segundo semestre do ano, tem sido mesmo que de divulgação do curso. A primeira aula é só para dar aquela motivação, trazer dados, mostrar realidades, falar um pouco da minha experiência, para ver se alegra, se anima um pouco os alunos, né, para que eles possam perceber a grande possibilidade que nós temos. Eu, inclusive, até menciono muitas vezes que, como secretário executivo, você se coloca no mercado muito rapidamente após a graduação, o que nem sempre acontece com outras profissões que, inclusive, são socialmente mais reconhecidas do que o secretariado. E aí, quando eu venho e trago dados e trago profissionais, eu tive uma experiência recentemente de levar uma colega que é secretária executiva na Embaixada do Reino Unido, lá em Brasília. Então, é algo até que brilha aos olhos, porque é uma coisa também interessante, né? Uma atuação interessante trabalhar na diplomacia. E ela pôde falar da experiência, eu vi que, o quanto eles ficaram motivados depois desse momento que eu levei, né, essa profissional. Eles ficaram bastante animados e começaram a mudar a postura dentro de sala de aula. Então, a experiência em sala de aula ela é muito desafiadora porque a gente encontra essa falta de motivação, essa falta de engajamento e muitas vezes eles falam naturalmente que eles estão lá só para não perder mais dinheiro, porque já pagaram a faculdade e aí vão terminar de fazer só para não perder dinheiro. E às vezes é lamentável ouvir isso e eu não aceito, né, que os alunos saiam dali, pelo menos da minha presença e da minha aula, com esse sentimento. Então, eu tento fazer um esforço muito grande para que realmente eles se sintam um pouco melhor e que eles vejam o secretariado como uma profissão de possibilidades na carreira e uma profissão que com certeza é bem sucedida, dependendo da forma como você reagir, né, e se você tiver proatividade suficiente. E nesse trabalho de divulgação, de engajamento com o curso, a professora participou da criação do comitê, né? Sim, que foi outro presente. Ah, que lindo. Eu quero fazer questão também de mencionar o nome da Simara Rodrigues, que é uma profissional de secretariado executivo lá de Brasília, que por intermédio da divulgação do lançamento do meu livro em fevereiro e das redes sociais, e a gente fala também, menciona mais uma vez a importância dessas plataformas para o nosso networking, a Simara entrou em contato comigo via Facebook por meio de uma divulgação num grupo de secretariado na rede social e me convidou para tomar um café porque ficou feliz de saber que tinha alguém em Brasília lançando um livro na área secretarial e que ela estava assim ávida por encontrar profissionais com engajamento e realmente dispostos a fazer a diferença. E queria me contar sobre um projeto que ela tinha. Então, nós nos reunimos em janeiro, tomamos um café, foi maravilhoso. E de lá, ela realmente compartilhou comigo a sua ideia de iniciar o projeto do comitê, com o objetivo realmente de dar um upgrade na atuação secretarial no DF, para a gente atuar ali, porque também o Distrito Federal tem um perfil, né, os profissionais às vezes querem só uma graduação, como um degrau para o concurso público, né, para o serviço público. Isso acaba sendo, infelizmente, um problema, porque aí as pessoas querem só constar, né, só para cumprir a tabela, se forma, mas não tem engajamento. E a gente criou o comitê exatamente para mostrar que o secretariado ele é muito rico e que a gente tem muitas possibilidades e que a gente precisa unir a categoria para continuar lutando e alcançar mais rápido algumas conquistas que a gente precisa, né, ter na profissão e de modo geral e nacional. E aí nós criamos no dia 8 de maio de 2015 o Comitê de Secretariado Executivo do DF, que já teve o seu terceiro encontro, agora no dia 11 de setembro. E foi especial porque nós tivemos uma palestra sobre coaching secretarial com um professor lá do Instituto Federal de Brasília, que também é secretário executivo e membro do comitê. E foi muito maravilhoso, a gente percebe o quanto os encontros têm crescido, a divulgação está aumentando. E nós tivemos também participação no Congresso Internacional de Secretariado, em Santos, né, com a Isabel e o Sincesp. E foi excelente porque lá também nós reafirmamos o nosso compromisso e o engajamento com as outras entidades do Brasil nessa busca pela conquista, né, de novos interesses, de novos avanços para a área secretarial. Professora, nós, enquanto uma instituição de educação à distância, eu tenho muita alegria em falar que um dos nossos maiores polos de apoio presencial é o de Brasília. Então, nós temos um número grande de alunos que estão nos assistindo. E aí eu faço uma pergunta, eles podem participar das atividades do comitê, está aberto a toda a categoria, ou é uma ação específica da instituição? Não, o comitê ele não tem vínculo institucional,
ele é um comitê totalmente aberto, né? E a participação é de estudantes a profissionais, é de quem realmente tiver interesse em se juntar a nós, né? Nessa luta, nessa busca de maior reconhecimento e valorização secretarial no DF. Estão todos muito convidados, a gente espera. Nós vamos fechar a data em dezembro agora, então eu faço a divulgação por meio das redes sociais, por meio do meu blog, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, assim, a partir do momento que as pessoas quiserem, né, me seguir nas redes sociais e adicionar e me mandar e-mail, terão totalmente o acesso e a divulgação do comitê, dos encontros do comitê. Nós teremos um agora em dezembro. E nós esperamos, sinceramente, contar com o maior número possível de pessoas, de embaixadores da profissão de secretariado, né, para que a gente possa realmente desenvolver esse trabalho, fazer com que ele cresça e conseguir o mais rápido possível mais resultados positivos para a nossa categoria. Eu adorei a ideia, professora. Eu vou participar ativamente na divulgação, né? Estendo também, reforço o convite a todos que estiverem nos assistindo e vamos fazer a divulgação das datas assim que a professora blogueira, né, colocar lá no seu blog as informações sobre o evento. E essa história de blog, professora, como é que tem funcionado? Conta pra mim. O blog é outra maravilha. Outra paixão, outra paixão. É assim, como eu falei no início, eu cursei 2 anos de comunicação social. Casou tudo. Casou juntou tudo. porque assim, eu não pude concluir a graduação em comunicação, mas a paixão por escrever sempre foi muito desde criança. E eu queria continuar, né, escrevendo e eu queria engajar no secretariado. Então, o meu marido, que também é secretário executivo e quase foi engenheiro da computação e é um autodidata em tecnologia, ele construiu a plataforma do blog para mim em 2009, quando nós éramos ainda namorados. Tava conquistando, né? Foi um presentão, foi até um presente de aniversário, inclusive. E daí não parou mais, porque ele construiu e eu passei a escrever quase diariamente, aí ficava alguns períodos. E, assim, atualmente eu consigo colocar várias coisas, eu participo de eventos, posto release dos eventos, fotos, e divulgo agora também é uma plataforma importante para divulgar o livro e os outros eventos, né, como comitê. Então, o blog ele é de extrema importância e ele tem sido assim alcançado por pessoas até de outros países. Inclusive, esse escritor argentino, do qual eu sou tradutora autorizada, ele chegou a mim por conta do blog, né? Ele viu uma postagem minha no LinkedIn, acessou meu blog, entrou em contato comigo e aí nós também iniciamos uma parceria muito interessante. Então, realmente, o blog é um presente e é uma das sugestões também que eu dou para quem gosta de escrever e gosta de tecnologia. Eu acredito que seja uma forma também de desenvolver um trabalho bem interessante e divulgar a profissão. Então fica a dica, hein? Vamos acessar o blog da professora Marcela Brito. Ao final nós passaremos os contatos da professora, né? Estará na nossa página. Então acesse, vamos manter essa comunicação que eu tenho certeza que todos têm a ganhar muito com isso. E tá quase acabando, professora. Eu queria ficar muito mais aqui conversando, né? Mas ainda temos um tempinho para falar sobre a sua obra, né? O Secretariado Intercultural. Lindo. Como é que está aí a divulgação do livro? Onde as pessoas podem adquirir? Conta um pouquinho para nós. O livro ele pode ser adquirido por meio do meu blog, é a principal forma de chegar até ele. Então, www.marcelabrito.com. Tem uma página especial dentro do blog para que a pessoa preencha seus dados e envie um e-mail solicitando. Pode pagar no depósito bancário, no boleto e no cartão de crédito. Então, tem as formas facilitadas para pagamento. O livro custa R$30 e nós enviamos em seguida pelos correios, então é rápido, não demora muito a chegar. E a divulgação também tem sido feita dessa forma. Eu vou a estados, a convites de outras instituições. Em Brasília já tive a satisfação de proferir 3 palestras sobre o livro. Então tem sido um momento muito especial. Já fui para Belém, já fui para minha cidade natal, Resende, agora estou aqui em Curitiba. Então é uma satisfação muito grande poder circular um pouquinho, levar essa ideia, levar essa proposta e essa publicação nova para a nossa área, né, para outros lugares do Brasil. Então é muito interessante. Eu realmente espero que esse livro ele ajude, né, seja uma ferramenta também para o desenvolvimento das instituições e dos profissionais de modo geral. E tem como essência aí toda essa questão da interculturalidade, né? Você faz uma discussão muito interessante. Eu já comprei o livro, tá? Vocês não fiquem me olhando assim, porque eu comprei, Comprou o livro. Antes do convite, né? Com certeza. E realmente foi bem rápido, adorei. Inclusive, já está com outra professora que está trabalhando com o material. Então, olha que o livro realmente é muito bom e nos faz refletir sobre toda essa questão das competências, das habilidades relacionadas à interculturalidade. Você está de parabéns pelo seu trabalho.
pela forma como você defende a profissão e a gente percebe, olhando para você, que você acredita e ama o que faz. E isso é muito, muito gratificante. Eu agradeço de coração a oportunidade de poder falar um pouco desse trabalho e de poder também abrir mais espaço para relacionamentos, né, para parcerias. E eu estou totalmente à disposição de você, do Grupo Ninter, inclusive o Grupo Ninter, que também para mim tem um significado muito especial, pois foi onde eu concluí minha pós-graduação, minha especialização em secretariado executivo. Fruto da casa, né? Já sou prata da casa também. Muito obrigada, Marcela, professora. muito obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. Foi um presente aqui estar com você. Muito obrigada. E assim nós terminamos o nosso programa Tendência em Mercado de hoje. Espero que você tenha gostado do tema e pesquise mais sobre isso lá nos contatos da professora Marcela, no site do nosso curso, na página do Facebook e a gente vai conversando. Até mais!